Ô, Mizifi, você tá bom? Hoje a vó veio falar um pouquinho da planta arruda, Mizifi. Olha só como essa planta é boa. Sabia que a arruda, Mizifi, é uma das plantas com maiores propriedades esotéricas que existem? Embora também seja usada na medicina natural, a arruda, Mizifi, tornou-se mais famosa pelos seus poderes contra o mal olhado e outras energias negativas, viu, Mizifi? Disse que na Grécia Antiga a arruda era usada para tratar doenças e, sobretudo, para afastar as forças do mal. Para os romanos, Mizifi, era especialmente usada pelas mulheres mais velhas e sábias, que costumavam andar pela rua com o ramo de arruda na mão. Sabia disso, Mizifi? Para se defenderem contra doenças contagiosas e, sobretudo, para afastar os males como o mal olhado e a bruxaria. Naquela época existia muita bruxaria e ainda existe hoje na época de vocês, não é mesmo? Na Idade Média, Mizifi, acreditava-se que as bruxas só podiam ser destruídas com grandes poderes como o do fogo. E nessa altura, a arruda passou a ser usada como proteção, Mizifi, sendo também os seus ramos usados para salpicar na água benta os fiéis nas missas solenes. De acordo com o registro encontrado, Mizifi, essas plantas aí surgem em muitos rituais mágicos, viu? Sendo sempre uma planta de proteção e com uma grande força para afastar tudo que seja negativo. Tem um filósofo aí, Mizifi, chamado Shakespeare, nem sei falar esse nome seus aí. Refere-se a ela como a erva sagrada dos domingos. Sabe por quê, Mizifi? Dizem que passou a ser chamada assim porque os rituais de exorcismo, de expulsar as coisas ruins, né, as energias que existem, realizadas aos domingos, Mizifi. Era um costume esse antigo aí de se fazer um preparo à base de vinho e arruda, que era ingerido pelos possuídos antes de ser exorcizado pelos padres aí das antigas. Hoje nós mesmo aqui, os preto velho, as preta velha, utiliza e faz esse trabalho mesmo, viu? Vocês filmam essas velhinhas pra gente e a gente também já ajuda e resolve, não é mesmo? Na época colonial, Mizifi, os galhos de arruda eram vendidos como amuletos. Você sabia disso? Para trazer a sorte e a proteção. As escravas, Mizifi, nessa época que vó viveu aqui, africanas, da onde nós viemos, escondiam nas pregas do seu turbante. E as mulheres brancas traziam escondido no sutiã. Você sabia disso, Mizifi? Para que se protegesse. A arruda tem uma propriedade abortiva. Cuidado, viu, Mizifi? Razão pela qual era muito usada nessa época, viu? E deve ainda hoje ser usada com muito cuidado. Nunca ingerir. É necessário ter muito cuidado porque essa planta, Mizifi, além de poderosa, ela é venenosa, viu, Mizifi? Cuidado. Existe uma história, Mizifi, muito curiosa. Olha só que o vó vai explicar para vocês. Que ninguém sabe ao certo se é verdadeira, não é mesmo? Eu ouvi na época que me contaram, mas eu vou passar para vocês. Conta-se que no século XVII, quando a Europa sofreu com a grande peste que dizimava centenas de pessoas por semana, então pintavam-se grandes cruzes vermelhas nas paredes para marcar as casas das pessoas atacadas pela praga. Alguns ladrões, porém, pareciam completamente imunes à doença, pois entravam naquelas casas, roubavam os mortos e não adoeciam, olha só. Muito tempo depois, descobriu-se com esses ladrões que se protegiam. Bensuntavam-se com uma espécie de vinagre, preparado com arruda, sálvia, menta, alecrim, lavanda, cânfora, alho, noz moscada, cravo e canela. Tudo misturado com vinagre de vinho, viu, Mizifi? Naquela época tinha os vinagres do vinho. Disse que ter uma casa com um vasinho de arruda, com um punhadinho de arruda seca dentro assim, sabe? De um saquinho que se traz na mala ou no bolso do casaco.
afasta as invejas e todas as negatividades que seja lançada sobre a pessoa e as nossas famílias. Então, Mizifi, esse foi um pouco de conversado, uma prosa cavó que a avó trouxe para vocês, dizendo sobre os benefícios da arruda. Agora, Mizifi, é muito importante ter a fé. Não é só uma plantinha que vai ajudar você. A fé também, viu? Mas essa planta, ela é uma planta mágica. Nada na natureza vem por acaso, Mizifi. Escuta a avó. Que assim seja. Axé, um cheiro, um abraço da nega véia. Salve, salve. Diário de Preto Velho. Axé.